escolas do Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje eu recebo a presidente da Coordenadoria de Concurso da Universidade Federal do Ceará, Maria de Jesus de Sá Correia, o conselheiro da Câmara de Educação Básica, Teoberto Landim, e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, professor Ayrton de Almeida Oliveira. A gente ainda estava aqui se perguntando o que era trambeio mesmo, né? Mas, professora, no bloco anterior, eu lhe deixei na vontade de fazer as ponderações a respeito do que o professor Ayrton colocou. O professor Ayrton, ele, como sempre, é uma pessoa muito instigante, que levanta questões essenciais para a discussão, no debate público. Mas eu queria pegar um link aí do que você colocou, não vou entrar no mérito dos demais, a respeito ainda da democratização. O Enem como forma de democratizar o acesso ao ensino superior. Nós estamos, mais uma vez, olhando apenas por uma lente do Enem, a lente da seleção, a partir da participação do aluno que se inscreve, obtém uma nota e concorre, através do SISU, a vagas na universidade pública, seja ela a UFC ou qualquer uma outra das 51 que já estão optando pelo Enem como forma de acesso. Mas o Enem também, ele serve como porta de ingresso do aluno ao ensino superior particular. É com ele que ele vai se credenciar a bolsa do ProUni. E hoje quem mais sustenta o sistema particular de ensino superior nesse país são os egressos da escola pública que não conseguiram ingressar na universidade pública. Então o governo está investindo sim, através do Enem, em mecanismos para diminuir essa divergência, esse fosso que existe entre demanda e procura. E eu particularmente posso parecer agora bombástica, mas eu vou dizer, nem todo mundo nasceu para ser estudante universitário, até porque isso prescinde de uma vocação, isso prescinde de um interesse. Você não pode forçosamente pegar todos os jovens de uma nação e dizer todos só serão felizes se fizerem curso superior, porque há algumas atividades produtivas nesse país que para elas nem sequer tem formação superior. Não são todas as carreiras que são montadas num chassi de curso de graduação. Então, eu queria levantar também uma outra questão, essa, lamentavelmente, vinculada a um pronunciamento do professor da greve do sistema público de ensino. Eu acho que a greve é justa, não vou avaliar porque não pertence à categoria, olhando como cidadã e espectadora. Se um segmento faz greve, paralisa as atividades, é porque está numa situação, digamos assim, de premência de solução de problemas graves. Mas eu pouco discordo, eu acho que um dia da escola parada faz falta a qualquer pessoa. E efetivamente está fazendo falta a esses alunos. Se a solução não passa pela negociação, ela deve passar pelo menos pelo reconhecimento de que a aula é importante sim, seja ela em que momento for. Senão nós vamos decretar que a escola não é útil, não é necessária e que o professor é uma figura, uma peça de reposição que eu posso trocar. E não é assim. Nós temos uma escola, nós pretendemos uma escola de qualidade, que para ter qualidade ela precisa reconhecer, primeiro, a necessária dignidade para que um professor exerça sua função sem depender de se matar em sala de aula para poder ter um salário razoavelmente digno. Essa é uma questão. E isso está em todos os segmentos da escola, não só da escola pública, mas da escola particular também. Nem todo mundo na escola particular ganha bem. Há os que ganham muito bem e há os que ganham muito mal. Como em todo sistema educacional há divergências. O que eu queria era não ligar o fator econômico ao desempenho, porque se eu ganho pouco fazendo o que eu faço, eu estou fazendo aquilo porque eu quero. Se eu quero, eu tenho que fazer bem feito. Eu sou para a sala de aula, eu não vou dar uma aula que valha menos porque eu ganho menos. Isso não existe. Então vai ter que procurar outra profissão. O que nós defendemos é a educação básica justa, igual, de qualidade para todos os jovens nascidos no território brasileiro, inclusive os da escola pública, necessariamente para eles. Agora, a democratização, professor Ayrton, ela passa por vários níveis de avaliação. Um deles é o acesso ampliado dos egressos da escola pública mediante a facilitação da aquisição desse mecanismo do ProUni, que é a bolsa para estudar em faculdade particular. Bom, agora é hora de um quadro chamado Pergunta ao Especialista. O nosso primeiro convidado é o cientista político Josênio Parente. Vamos ver a pergunta que ele tem para vocês. O espírito do Enem
é realmente algo importante, porque dentro de uma sociedade de mercado, aliás, a sociedade de modo geral tende a padronizar, a criar um ISO 900 e todo um processo de fazer com que as pessoas se enquadrem a um determinado tipo de padrão para facilitar a organização das coisas. E a educação tem um padrão de qualidade que é esperado para as pessoas não apenas se tornarem competentes na produção de conhecimento, mas também na sua profissionalização. Nesse aspecto, o Enem torna-se importante e já tem um Enem a nível global. Inclusive, nesse Enem, a China tem se destacado com as notas melhores, né? Especificamente, a minha pergunta é se todos os contratempos que afetaram a credibilidade do Enem, um processo de comparação muito importante, poderá repetir-se no futuro? Então, quem poderia começar a responder? O professor Josênio. Eu acho, só complementando, o pensamento dele é que esse Enem global não é o Enem, é o PISA, né? É o PISA. É o que mede todos os conhecimentos de todas as nações e a China está lá. Mas em educação, o que mais cresceu foi a Finlândia. O país que mais se desenvolveu em educação foi a Finlândia. Muito bem. E eu entendo que todo esse problema que passa, que o Enem, desde a sua origem, né, como nacional, e teve essa preocupação de procurar todos para que participassem, tudo que as escolas aderissem, que as universidades se integrassem ao sistema, houve alguma coisa aí para prejudicar o Enem, né? Que eu acho isso tão insignificante, essa celeuma toda que fizeram em torno de uma prova, quando não houve vazamento realmente desse conteúdo, né? Então, eu acho que para evitar que essas dificuldades, esses problemas pelos quais o Enem tem passado, isso não venha se repetir, é preciso muita cautela. E eu acho que agora está bem entregue, né? Enquanto o diretor anterior sempre teve várias oportunidades e tudo, e se repetiram vários problemas de sua gestão, com a atual diretora as coisas parecem que tomaram um determinado equilíbrio, né? E está vetorizado no sentido de que isso não vai mais acontecer. Eu acredito que não vai. Qualquer problema que o Enem venha passar, como anterior, eu acredito que não venha mais acontecer. Eu tenho um dado novo que talvez contribua para deixar mais claro esse percurso que a professora Malvina Turtman, atual presidente do INEP, tem investido. Ela está procurando parceria com as universidades federais e os institutos federais. O que acontecia anteriormente? O Enem, o INEP trabalhava terceirizando todos os seus produtos, inclusive a elaboração de itens. Ele lançava chamadas públicas, a essas chamadas respondiam profissionais interessados, qualificados em participar do certame, mas eram indivíduos, quase sempre egressos do sistema público de ensino, seja superior, seja médio. Hoje não. O INEP, ele abriu, em maio desse ano, uma chamada pública, invocando a participação das instituições federais de ensino superior, para que elas passem agora a assumir a elaboração dos itens do Enem, particularmente do Enem, não dos outros exames ainda. E mais recentemente, há 15 dias, uma outra chamada pública em que ela invocava a necessária participação das instituições federais de ensino superior, ou seja, universidades e institutos, para a aplicação dos exames do INEP, não só do Enem. Ou seja, para e passo, o INEP está vindo na direção das instituições federais, envolvendo essas instituições na eficácia e na efetividade desse exame, que não é somente uma questão de centralizar as demandas em duas grandes empresas de aplicação, no caso o CESP e o Sesgran Rio, que sempre ganham as licitações nesse país. Então, são vários os problemas. E eu acho que está havendo, sim, concordo com o professor Teoberto, uma busca incessante de aprimorar os sistemas, para que pequenos problemas de natureza mais prática e mais digamos assim, da aplicação, do ponto de vista da aplicação, não contaminem a validade desse exame. A sociedade precisa acreditar que esse exame é muito bem elaborado
ele tem realmente ele merece confiança da comunidade, porque é um exame sério. Um ou outro fator é decorrente da própria extensão territorial, enfim, de uma série de dificuldades outras, né? Bom, a gente continua esse assunto no próximo bloco, tem que dar mais uma pausinha para um intervalo rapidinho, daqui a pouco o Radar volta para você. Chegamos ao último bloco do Radar. Hoje eu converso com a presidente da Coordenadoria de Concursos da Universidade Federal do Ceará, Maria de Jesus de Sá Correia, o conselheiro da Câmara de Educação Básica, Teoberto Landim, e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, professor Ayrton de Almeida de Oliveira. Hoje estamos discutindo a performance das escolas do Nordeste no Enem. E agora a gente vai para mais uma pergunta do quadro Pergunta ao Especialista. Quem participa fazendo uma perguntinha para vocês é o supervisor de ensino fundamental e médio, Ademar Celedônio. Vamos ver. O Ministério da Educação já divulgou que no próximo ano nós teremos pelo menos 2 edições do Enem, uma em abril e outra em outubro. A Universidade Federal do Ceará tem alguma intenção de utilizar a nota da prova de abril para preencher suas vagas no segundo semestre? Bom, acho que essa foi para a senhora. Eu vou ser breve, até porque essa área de aplicação de vagas, a relação com o SISU é uma relação que é respondida em geral pela Pró-Reitoria de Graduação. Até o momento não há perspectiva, por exemplo, de se voltar aos sistemas de semestralidade na universidade. Os cursos permanecem como cursos anuais, de entrada única, anual, embora funcionem semestralmente. Agora, sem sombra de dúvidas, se for para restar vaga não ocupada, essa nota será mais do que bem-vinda. Porque a política da universidade é não se admitir a hipótese de nós convivermos com vagas ociosas. É uma universidade pública que tem responsabilidade civil e que, portanto, fará todos os esforços para resolver o problema das vagas que restam quando o sistema SISU é fechado e alguns cursos não atingem a média de 100% de preenchimento. Vocês também avaliam como positiva a possibilidade de 2 edições do Enem no ano? O Enem nacional, ele se espelha em outros Enem, né, pelos países afora. Tem mais ou menos um modelo do SAT, que é o Enem americano, que lá são 6 edições. Então o MEC já sinalizou para 2 edições com a proposta de mais edições, quer dizer, seria talvez 6 também como o americano. E eu acho isso natural, porque o Brasil, apesar de nem todo mundo, concordo, ter acesso ao ensino superior, mas o Brasil é muito precário, a população brasileira, com relação a isso. Nós temos apenas 12 milhões de brasileiros diplomados. Hoje nós temos no ensino superior matrícula efetiva de 6 milhões e 300 mil brasileiros, né? Matriculados no ensino superior. Isso é muito pouco em relação à população de 190 milhões. O Canadá, por exemplo, tem taxas altíssimas, é um país também onde a educação é uma educação de referência mundial, com 30 milhões de habitantes. O Canadá tem uma taxa altíssima, o Chile, todos eles. Então, eu acredito que essas edições do Enem, ela realmente vai dar uma resposta a esse público, né? Não esquecendo também os ensinos profissionalizantes e as outras modalidades de ensino. Eu entendo que esse Enem de abril, ele vai atender mais, não para as universidades federais, mas vai atender para as particulares, né, que normalmente tem vaga, todo tempo estão criando vagas, né? Então a federal vai preencher suas vagas e vai completar se for necessário, mas eu acredito que vai atender melhor as universidades particulares. Acho que, resumindo tudo que a gente, né, falou aqui ao longo do programa, a gente acaba esbarrando que o sucesso desse ingresso dos nossos jovens, da nossa população à universidade, ele ainda depende de forma determinante do nosso ensino básico. E como é que vocês, de uma forma muito rápida, por favor, Cíntia, avaliam qual é o nosso futuro? Programas como o PAIC, por exemplo, implantado pelo governo do estado do Ceará, de alfabetização na idade certa, justamente para corrigir essas distorções, idade, série, e garantir uma alfabetização
de fato, das nossas crianças podem ter reflexo futuramente? Eu acho o programa, o PAE, que ele tem dado uma resposta ao aluno da rede pública, né, importante, mas eu digo o seguinte, que todas essas questões que nós estamos discutindo sobre o Enem e sobre acesso ao ensino superior e qualidade de educação no Brasil, ele nasce na educação infantil. Nós temos que dar acesso, universalizar a educação infantil, é a fase mais importante do ser humano, é a educação infantil, né? E também a questão da formação de professor, né? O nosso professor tem que ser uma profissão atrativa, né? Isso é importante. Outro ponto que nós temos que ver que é a alfabetização na idade certa, universalizada. Essa alfabetização na idade certa e a seriação na idade certa, ela tem um desempenho, isso histórico, lá no ensino médio. Então, essas consequências do ensino médio, também falta a questão da alfabetização da idade certa. E só para concluir, também temos que rever algumas políticas com relação ao currículo brasileiro. Eu acho um absurdo um aluno que está numa série, que ele é reprovado em 2 disciplinas e não se aproveita a outra disciplina. A maioria dos países onde trata essa questão do aproveitamento, o aluno ele passou por essa disciplina, não precisa repetir aquela disciplina que ele foi bem. Aqui só basta uma disciplina, ele perde o ano. Então, esse é um grande problema disso aí. Também é a questão do ensino médio. Nós precisamos, e isso nós temos que dar voz aos nossos educadores, temos que envolver os nossos educadores nessa questão da discussão do ensino médio. O ensino médio brasileiro tem que marchar para os 4 anos. Nós temos menino terminando o ensino médio com 16 anos, entrando precocemente na universidade, no ensino superior. Muitas vezes, inclusive, fazendo escolhas erradas, prematuras. Isso, ele faz 2, 3 vestibulares, isso custa caro ao país, um país que precisa de assentos no ensino superior. Então, a ampliação do ensino médio também é uma questão que resolve. Então, Alberto, as considerações finais. Eu acho que a base realmente é a educação infantil e vou até um pouco mais, até o ensino médio. Eu acho que, pelas estatísticas que nós temos, o nosso ensino fundamental, o ensino fundamental nosso vai bem, entendeu? Ele principalmente no modo mais geral, né? No assim, mais específico, nós podemos encontrar muitas falhas, muitos problemas, principalmente quando se trata da interiorização, né, do nosso estado, do Brasil de modo geral, e nós vamos encontrar problemas seríssimos de educação. Como eu falei há pouco, antes de entrar aqui, eu vi uma pesquisa feita, nós temos 70% de professores na escola ainda não habilitados, né? Então isso é sério. Por quê? Porque o professor não está tendo a sua formação para o exercício da sua função, da disciplina que ele se preparou, da disciplina que ele foi habilitado. Então, eu acho que um dos pontos principais é exatamente na formação do professor. Professor comprometido, professor habilitado, professor comprometido com a educação de boa qualidade. Suas considerações finais breves. Eu vou ser bem breve, mas eu gostaria de deixar uma questão para reflexão. Nós estamos hoje discutindo o Enem, discutimos no passado modalidade de vestibular, modelos de seleção para acesso ao curso superior. Eu torço para morrer vendo nesse país essa discussão ser secundarizada, ou seja, a escola de tão boa qualidade que a gente não precise parar para pensar que um exame seja substantivamente forte para definir mudança na prática escolar, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos principalmente vivendo um momento de quebra de paradigmas dentro da escola, como se estivéssemos inventando a roda. E o conteúdo que está vinculado ao Enem é o mesmo a que essa escola deveria se sujeitar desde que a escola, ou a educação formal. Então, eu gostaria de que a gente parasse para pensar que essa discussão ela precisa não ter muita força para a gente não vitalizar aquilo que é secundário. Exame de acesso é secundário. Nós temos que centrar fogo na qualidade da educação básica nesse país. No dia que nós tivermos isso... Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Dava vontade de ficar falando muito mais, mas a gente tem que encerrar. O Radar dessa semana fica por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e de você que ficou aí com a gente até agora. Aproveitando também para lembrar que você pode sugerir temas para os próximos programas através do e-mail radarnordeste@tvopovo.com.br. Obrigado pela companhia. Até a próxima.